Ô, Alessandro, eu tenho uma ideia muito macro assim do que é o grande problema do esporte. Para mim, o grande problema do esporte, para estar nessa atual situação que está na temporada, ele esteve fora de campo. Se a gente lembrar tudo que veio acontecendo desde o início do ano, eleição que acontece, que não acontece, que vai para frente, que vai para trás, tudo isso, independente dos problemas políticos, não estou colocando isso em causa, isso atrapalha o planejamento de qualquer equipe. O esporte esteve com seu planejamento comprometido para a temporada, porque muita coisa aconteceu do começo de ano para cá. A gente pode falar em alguma estabilidade política agora, que já no caso seria a segunda eleição do ano. Então eu acho que o grande vilão para o esporte nessa temporada, na verdade, foi essa questão extracampo, essa questão que fica do lado de fora, porque atrapalhou o planejamento do clube, sabe? Foi difícil, porque estava um presidente que estava no poder, mas que estava diante de uma eleição que poderia ou não vencer, e aí como é que você pensa em planejar a equipe? Você contrata um treinador, e aí o próximo presidente que vir, caso o que estava lá perdesse, não gostaria desse treinador, contrata um jogador que não quer, enfim, tudo isso, na minha visão, no meu ponto de vista, coopera bastante para essa situação que o esporte se encontra hoje na tabela. Para mim, esse foi o grande vilão de toda essa história aí, desse começo de temporada do Leão, porque é repetitivo, né? O planejamento que fica defasado, que fica complicado. E olhando por esse lado, olhando o que aconteceu, a gente ainda pode pensar que dos males o menor, apesar do esporte ainda estar numa zona de rebaixamento, aí a 4 pontos para sair dela, com todo o segundo turno pela frente, tá vivo, né? Tem margem ainda para dar a volta e sair dessa situação. Óbvio que não era a situação que o torcedor do Leão queria estar nesse momento, não queria estar no rebaixamento. A gente escuta muito essa discussão de que mas tem um time muito melhor do que era na temporada passada. Tem. É um time com mais qualidade técnica, com mais recheio, por assim dizer, né? Tem nomes interessantes do mercado nacional, e só que as coisas não acontecem assim no futebol, né? Precisa de tempo, precisa de planejamento, precisa de um projeto, mas agora é o segundo turno que vai começar, reavaliar tudo isso que aconteceu no turno, reavaliar também dentro de campo, porque para mim também não foi só um problema de planejamento, tem hora que a postura do jogador deixa a desejar, tem hora que a atitude dentro do campo deixa a desejar, isso também
para a comissão, claro, tipo o Gustavo Florentino dessa, ele chegou agora, não tenho o que dizer, estou aqui falando do Lousa, né? Mudanças e coisas que a gente criticou, e então é hora de repensar tudo isso. Cabe também ao Gustavo avaliar, dar uma olhada nisso tudo, ver como as coisas aconteceram, para que possa, a partir daqui, desse segundo turno, dar um pontapé diferente e numa escalada, né? Primeiro, passo a passo, tentar escapar dessa zona, criar uma margem ali dessa zona de rebaixamento e depois pensar grande. Se assim fosse, o Sport conseguir dar esse sprint, essa largada ali da zona de rebaixamento, depois dá para pensar em outras coisas. Então, a minha avaliação sobre a sua pergunta é essa. Para mim, o grande problema do Sport nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro é extracampo. Foi a questão política que impediu que o planejamento fosse da maneira que tem que ser em qualquer clube de futebol. Luquinha, agora restabelecida a internet aí, qual foi o maior vilão que o Sport está vivendo esse momento complicadíssimo? Pois é, Alessandro, eu acho que o Luan já deu a letra aí, pelo que eu pude olhar nos comentários, a galera também falou exatamente aquilo que eu penso. Como eu estava dizendo antes da minha internet cair pela segunda vez, mais uma eu peço música hoje, né? Como eu vinha dizendo, dentro de campo a gente olha um time que fez 8 gols em um turno inteiro e naturalmente pensa que o maior problema desse time é o setor ofensivo, porque é realmente um problema muito grande. A questão da falta de produtividade, da falta de construção, da falta de transição, é tudo um problema muito grande. Porém, quando a gente vai avaliar a situação do esporte como um todo, a gente tem que olhar também para os fatores extracampo. E o esporte perdeu várias rodadas, vários pontos deixaram de ser competidos. O time não esteve 100%, com a cabeça 100%, em vários jogos, por causa de política interna, por causa de vaidades individuais. A verdade é essa. E é uma questão que teve a sua maior consequência no Campeonato Brasileiro, quando o Sport não sabia nem quem era seu presidente mais e teve que realizar uma eleição. Enquanto essa eleição estava sendo preparada, as rodadas estavam acontecendo, o Sport estava perdendo tempo e os concorrentes estavam somando pontos. Não é à toa que hoje a gente vê um Juventude e um Cuiabá com uma pontuação bem superior à do Sport. E esse é um problema que, como eu disse, ele teve sua maior consequência no Brasileiro, mas ele já nasceu lá no final do ano passado, quando a gente não sabia, quando as eleições começaram a ser adiadas, quando o Conselho aprovou o adiamento dessa eleição, quando candidatos não puderam confirmar suas participações na eleição, enfim, a gente começou a sofrer com isso lá atrás, estava sendo previsível que isso viria a causar consequências maiores, atrasou o planejamento de 2021, a temporada de 2021 do Sport. Pode ver que os primeiros jogos lá na Copa do Nordeste, onde o Sport desperdiçou muitos pontos, o Sport teve que jogar com vários jogadores da base, porque não tinha jogadores regularizados, não tinha jogadores contratados, ou seja, essa temporada foi completamente atrasada na questão do planejamento, tanto nesse início de temporada, como no Campeonato Brasileiro, que é onde a torcida mais sente falta. No entanto, é como o Luan falou, apesar dos pesares, apesar disso ter sido grave, de ter afetado diretamente o Sport, e de ser, para mim, o principal fator pelo qual o Sport está na zona de rebaixamento hoje, o time está matematicamente vivo. A distância para sair da zona de rebaixamento não é longa, não é grande, não é um abismo. E tem um turno inteiro para reverter uma situação. Então, acho sim que o Sport ainda tem condições. Estou otimista? Não, eu não vou mentir para você. Mas que o Sport está vivo, tá. Não pode entregar as cartas agora. E, bom, acho que nessa questão toda, um ponto importante que eu ia deixar de falar foi também a insistência no Humberto Lousa, que nasceu nessa questão da falta de comando, na falta de ter uma diretoria. Porque pode ter certeza que se o Sport tivesse um comando durante todo o campeonato, o Lousa não teria demorado tanto tempo para cair. O Sport teve uma sequência muito negativa antes da nova gestão assumir com o Lousa, que não só nos resultados, mas no desempenho e nas convicções erradas dele, já comprometeram bastante, que eu acredito que ele teria caído muito antes daquele jogo contra o São Paulo, salvo engano, né? Foi contra o São Paulo. Acho que ele teria caído antes mesmo da nova gestão assumir. O Sport poderia ter dado essa chacoalhada antes, ter buscado um treinador novo antes e ter iniciado o planejamento de fato com um novo comando antes. Uma pena, porque a matemática do campeonato não vai passar a mão na cabeça do Sport no final. Se demorou para demitir treinador, se demorou para eleger presidente, as rodadas passaram do mesmo jeito e a pontuação é essa aí. O Sport agora que trata de se virar nos 30 e reverter essa situação. Também vou com vocês aí.
esses dois problemas são fatos aí marcantes. A política, desde dezembro, essa história toda. Vou chover no molhado, não, já para a gente adiantar também aqui e outras nuances que tem durante o programa. E eu exclamo também a demora para tirar o loser. A nova gestão entrou com essa esperança, com essa coisa toda, que ainda existe, claro, mas ter ficado com o loser, para mim, foi uma falha. Aquela história, né? Os números estavam aí, mas queriam ver a questão de talvez, querendo justificar, né? Querendo ser o advogado do diabo aqui, o que se falava, inclusive exclamado em entrevistas, é que loser, nós estamos lutando por loser, que é uma diretoria para entrar dentro de um grupo e já de cara demitir um cara que a turma está dizendo que está jogando por ele. Verdade ou mentira, os caras têm que estar dentro do vestiário para sacar. Daí por diante, viram o paraquedas, né? Paraquedas não, que até pega mal, porque não foi de paraquedas, foi eleição injusta, claro, mas não foi isso que eu quis dizer. Depois que eles sentaram, que olharam, que conversaram, que olharam para os resultados, para o treinamento, aí sim, dava para sacar, porque a turma que está aí, eu os conheço pessoalmente, e conviver mesmo, a turma sabe de futebol. Aí demorou mesmo, o Lousa já deveria ter saído há mais tempo e deu essa atrasada aí, e se pensou ainda em contratar mais jogadores via Lousa indicando e coisa que valha, né? Mas, enfim, a insistência, né? Em jogadores fora de forma, grifes, né? Que fala-se muito, que tinha jogador, e tem ainda, né? Thiago Neves, enfim, repito, depois da Covid, depois dessa coisa toda aí, eu não posso cobrar do cara, porque ninguém sabe como é em cada corpo, como é que a Covid atua. Mas não dá para colocar um cara que não está atuando, né, que está atuando bem, um cara que não está dando as mínimas condições de jogo, fora de forma, essa coisa toda. Então, essas são as nuances que eu acho que mais exclamaram. Diz aí, Luan. E que pese também essa questão da demora do loser, também pode estar relacionada a essa nova regra da CBF de limitar a demissão de treinador também, né? Há também que ser justo e colocar isso em pauta também. Bem lembrado. Não sei se baseou nisso, mas também pode ter sido, isso pode ter levado a esticar um pouquinho mais a corda, né? Mas aí é uma decisão que está na frente, quem está dirigindo tem que tomar, né? E aí é o comando. O comando tem que tomar a decisão e acatar as consequências dela. Pois é. Mas, por exemplo, o Lousa, quando saiu agora, tem uma brasileiro encontra tudo para tudo, né? Fala-se que tem uma saída quando o técnico, em comum acordo, né, sai de um clube, aí não conta, enfim. Foi assim, em comum acordo, né? E o Sport botou em caixa alta, em comum acordo, né? Salvo engano, estava entre vírgulas, inclusive, para chamar mesmo a atenção de todo mundo. Então, poderia, em comum acordo, ter sido um pouquinho antes e não esperar tanto, né? De qualquer forma, teve. Mas eu concordo com você que essa situação também pesou aí. A gente não sabe, né? 100% dos bastidores que fizeram aí. Galera, o que o Sport hoje tem de bom? De ruim, a gente vai exclamar aqui, mas o que é que tem de bom nesse elenco? Olha, Alessandro, eu diria que somente a defesa. O sistema defensivo do Sport é bem postado, tem um goleiro que está fazendo um trabalho excelente, uma dupla de zaga titular, no caso, né, Sabino e Thierry, que encaixou muito bem. O Thierry de maneira até surpreendente para mim, porque até o começo da temporada eu não confiava que ele podia ter esse desempenho numa primeira divisão. Eu confiava, quando o Sport ainda tinha na zaga Maidana e Adrielson e o Sabino como a primeira opção no banco, eu não vislumbrava o Rafael Thierry assumindo essa titularidade e dando conta do recado como ele deu na maior parte dos jogos, mas o fato é que ele encaixou bem com o Sabino, isso tem dado certo. Espero que quando ele voltar de lesão, ele não sinta isso a ponto de afetar no rendimento dele. As laterais acabam sendo o ponto fraco dessa defesa, né? Não há a mesma firmeza que se tem na zaga, no goleiro, mas também ressalto a dupla de volantes. O Marcão nem tanto, porque ele tem sentido o ritmo da Série A, é mais complicado para ele, mas o Zé Wellison, principalmente, acho que um volante que chegou a princípio como o suplente do Marcão, que na época estava em alta, tinha uma certa moral com a torcida, com o time, mas o Zé Wellison chegou como suplente, esperou a vez dele e tem ganhado seu espaço com muito merecimento.
dado muito mais consistência na marcação do Sport. E não que ele seja um primor para sair jogando, mas acho que melhor do que o Marcão nesse quesito. O Sport ainda carece muito, muito, urgentemente de uma peça que melhore essa transição ofensiva. Eu não acho que o Zé Wellison seja o cara que vai resolver isso, mas acho que em relação ao Marcão, ele tem um pouco mais de lucidez nessa questão. Mas defensivamente é um jogador que tem agregado bastante, que tem mantido uma regularidade e sendo ao lado do Sabino e do Maílson, fechando, eu diria que a minha trinca dos 3 melhores do Sport nesse brasileiro, nesse primeiro turno. Luan, o Luquinha colocou aí a questão defensiva, nítido, né? Isso aí, a gente daqui a pouco, inclusive, vai ter Sabino e o Maílson, destacaço aí desse time, em vários sentidos. Mas vamos lá para o Louser de novo. Inclusive, Luan, bota tua câmera mais... Está filmando mais em cima do que embaixo. Bota para te centralizar aí, para a gente ver sua beleza, né? Beleza aí, cabocla, brasileira, né? Uma coisa... Agora melhorou. Mas bora lá. Falando sério, galera. Senão eu gosto da greve, eu tiro onda aqui, aí a gente não vai falar sério. Mas vamos lá. Eu não sou túmulo para não falar. Os treinos pela manhã não é de hoje, não. É nego tomando cachaça meio de semana e chegando tarde, dormindo a manhã toda e indo treinar de 3 da tarde. Tava bom demais. Tava o domingo no parque, como era antigamente. O Silvio Santos tem um programa Domingo no Parque, né? Tá um negócio parecido com aquilo ali. Loser, né? Nessa questão do loser, falando também das coisas boas, mas de ruins, já que a gente misturou o meio de campo aqui. O loser, nesse sentido, sentiu medo de se impor, de botar treino pela manhã, do nome dele, de peitar, digamos, peitar que eu digo aspas, Thiago Neves banco, não tem condição nenhuma. Né? Não tá, se o cara não está jogando, não está treinando bem. Faltou isso, faltou um técnico como diria Nereu Pinheiro, saudoso, com aquilo roxo, com né, para barrar certos nomes. Porque, cara, se eu estou aqui fora e estou sabendo, o cara que está dentro do elenco está sabendo quem tá farreando, quem está isso, quem está aquilo. Né? Alessandro, eu sou muito crente no contexto dentro do futebol, cara. Tamanho, peso, história, o futebol é uma briga de ego muito grande. A gente que trabalha, que conhece de bastidor, a gente sabe como essas coisas funcionam. Não é mentira, não é história contada. Essas coisas acontecem. E Humberto Louser, com todo o respeito do mundo que eu tenho o trabalho dele, que ele teve aqui no esporte, o bom trabalho que ele teve na Chapecoense, quando a gente vai colocar de tamanho, a gente sabe quem é o Thiago Neves. A gente sabe a personalidade de um cara como o Thiago Neves, por exemplo. Então, eu acho que faltou, sim. Até temendo perder o elenco, sabe? Porque quando você entra em atrito, isso em qualquer clube, com o líder de um elenco, provavelmente você vai perder tudo. Toda a sua confiança. Um ou outro jogador ainda vai estar ali te apoiando e, enfim, tentando fazer você vendo você ainda como líder. Então, eu acho que faltou, sim, um pouco de pulso firme, sabe, pro Louser. Eu sempre via nas coletivas dele que era sempre na tentativa de amansar, na tentativa de, não foi isso, que a gente tentou, que a gente vai conseguir trabalhar, que a gente está conseguindo e está trabalhando e tal, sempre vislumbrando uma melhora que nunca acontecia de verdade. E, às vezes, eu acho que, principalmente o treinador de futebol e os mais experientes, que têm mais nome, fazem isso muito bem, precisam usar um pouco a mídia para chamar a atenção do jogador. Essa história de o treino da manhã, cara, isso é uma cultura brasileira nossa, que a gente precisa perder para ontem. Para ontem. Lá fora, na Europa, se treina em dia de jogo. Se o jogo é de tarde, de manhã você está treinando. A gente fala tanto de concentração, mas concentração não é o X da questão. O X da questão é o comprometimento do atleta com o clube, sabe? Eu acho que isso é um grande problema que a gente tem aqui. E quando chega um cara como o Gustavo Florentino, que é um cara assim, que a relação dele com o futebol brasileiro é no máximo o que ele leu ou o que ele viu, para ele não importa quem é o Thiago Neves, quem é o Hernanes, quem é o Sabino, quem é o Gustavo, quem é o André. Ele vai impor a metodologia de treino dele, até porque se foram buscar o cara lá na Bolívia, não é possível que vão trazer o cara para cá para estar limitando a forma de trabalhar dele.
Então, para não fugir do assunto e voltar do Lousa, acho que faltou sim, Alessandro. É porque cada pessoa tem a sua personalidade, né? E eu via o Lousa, que é um cara de personalidade, é um cara calmo, um cara que nem sempre, você não via muita discussão com a arbitragem, não via muito ele efusivo do lado do campo, e isso não é um problema para mim. Isso não é um problema, é a personalidade do cara. O que você não pode é ser o tempo todo conivente com coisas que estão acontecendo, sabe? A chegar ao ponto de situações como essa, que você teve a informação aí de bastidor, e isso não virar nenhum tipo de punição, nenhum tipo de sanção, não que isso precisasse se tornar público, mas que houvesse uma punição de fato, isso para mim é falta de comando. E o jogador, cara, ele é malicioso, ele vai testar uma vez até onde ele pode ir. E ele percebendo que ele pode ir longe, ele vai extrapolar. Isso aí eu não estou falando dos jogadores do esporte, eu estou falando dos jogadores de um modo geral, sabe? A gente tem um pouco disso no futebol brasileiro, coisa que vem lá dos anos 90, né? Dos bad boys, do Edmundo, do Romário. A gente traz um pouco dessa cultura, sabe? Para a nossa realidade de... Porque foi o que a gente foi influenciado. Eu fui influenciado por essa geração dos anos 90 do futebol. E achava o máximo, sabe? Só que existe uma coisa chamada profissionalismo. E existe milhões de pessoas por trás, dependendo desse teu profissionalismo. E essas milhões de pessoas estão aqui do outro lado da tela, torcendo, sofrendo, sabe? Que passa o dia inteiro pensando no jogo que vai ser mais tarde, que vai sofrer, que sofre 2, 3 dias depois de uma derrota pesada, sabe? Que fica puto porque o cara não correu, desculpa até o termo, mas e na próxima semana o cara não correu, na quarta, no domingo o cara tá lá treinando, tá jogando de novo como titular. E isso é complicado. Então eu acho que pulso firme em relação ao treinador é tão crucial quanto o conhecimento técnico e tático que ele tem. A gente tem exemplos aqui no Brasil de treinadores que... Eu vou dar um exemplo recente, por exemplo, o Filipão no Palmeiras em 2016. Um treinador que taticamente não entrega mais nada, assim, para o futebol do modo geral, mas tem o pulso. E no pulso firme conseguiu carregar aí o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que ninguém acreditava mais. Então, eu acho que são coisas equivalentes, sabe? Tem que ter um pouquinho dos dois. E faltou o Loser, talvez por característica, talvez por nunca ter tido essa experiência num clube de tamanho como é o Sport, de massa, sabe? Possa ser que ele tenha aprendido com isso e depois no futuro da carreira dele ele consiga lidar melhor com essa situação, mas eu acho que faltou pesar um pouco a mão, faltou um pouco mais de rigidez por parte do Humberto Loser para o Sport. Luquinhas, vou insistir em você aí. Luquinhas citou o setor defensivo, né? Está mais do que na cara de todo mundo aí, a questão do esporte, de positivo. Quem mais você enxerga como positivo desse elenco? Luan? Eu? Quem mais você enxerga de positivo nesse elenco? O Luquinha falou da parte defensiva. Quem mais você enxerga como positivo? Olha, Alessandro, é engraçado, porque assim, se você olhar a tabela, e até quem acompanha mesmo os jogos do esporte, o esporte às vezes parece dois times. O esporte consegue ser o segundo time que menos toma gol na competição, só tendo uma defesa menos vazada do que o Atlético Mineiro, e consegue ser o pior ataque. Sabe? Então é um desequilíbrio muito grande entre os setores do esporte. É difícil olhar um ponto positivo no time, além do que é a defesa, sabe? Mas eu vou destacar, então, uma individualidade, sabe? Um jogador que eu tenho gostado bastante de ver, apesar da gente esperar um pouco mais, apesar do esporte precisar um pouco mais na posição de segundo volante, que é o Zé Welles. O Zé Welles, quando chegou, eu até conversava com um primo meu, rubro-negro doente, e eu já tinha visto alguns poucos jogos dele no Galo, e eu ficava, porque na minha cabeça ele vinha para ser o primeiro volante, ele vinha para ser um cara para brigar ali com o Marcão na posição, só que em decorrência da falta de peças, o esporte acabou colocando ele como segundo volante, não que seja novidade, ele já havia jogado assim, mas eu temia essa questão que é o problema do esporte, da transição, da construção, do início da construção de jogada, mas no limite dele, no limite do que é o Zé Wellisson, para esse papel, eu tenho gostado bastante das atuações do Zé Wellisson. Tem sido regular, não tem sido nada maravilhoso, não estou colocando aqui ele como tem sido o grande expoente do esporte, mas aqui o meu ponto é a regularidade. Tem sido um cara muito regular,
Então, se é para a gente fazer algum elogio para algo que não seja o sistema defensivo como um todo, eu vou me resumir em falar do Zé Wellison, porque tem me agradado a postura dele. Primeiro que é um cara que corre muito. Eu não tenho informações sobre quilometragem e tal de jogador, mas eu tenho a impressão que deve ser um dos caras, em relação ao meio campo, que mais correm ali no time. Tem feito um trabalho de cobertura muito importante. Falta um pouco de qualidade na hora da construção, mas é a limitação do cara, não dá para pedir mais. Isso aí era o clube que deveria ter buscado um jogador com característica um pouco mais ofensiva, de circulação, de bola, mas no geral, assim, eu tenho gostado bastante. Vou usar esse destaque então para apontar para o Zé Wellison, pela regularidade que tem apresentado no time, pela essa ajuda de cobertura defensiva que tem feito na equipe, e é isso. É muito difícil você destacar coisas que vá à frente do sistema defensivo do esporte por conta desse desequilíbrio que eu apontei aqui, né? Um time que toma pouco gol, mas ao mesmo tempo não faz. E aí fica difícil você buscar esse outro ponto positivo. E aí na minha cabeça, assim, o Zé Wellison foi o ponto positivo desse primeiro turno do esporte na competição. Eu poderia perguntar aqui para o Lucas, para você, para o torcedor, e os negativos? Pô, tinha tanta coisa, né? Enfim, mas não vou por esse caminho, não. Eu vou, dentre eles, eu queria saber de vocês e do torcedor rubro-negro, por que o Sport, dentro de casa, não rende como é fora de casa nesse Campeonato Brasileiro? Por quê? Uma coisa que sempre foi o forte do Sport, jogar em casa com torcida, tudo bem, mas, pô, tá dentro de casa, tá na ilha. O cara não viajou, o cara no máximo se concentrou aqui com o grupo, não tem essa dinâmica diferente, né? Para quem não sabe, você vai jogar bola, às vezes tem jogador que acha que o gramado é maior, que é menor, é por causa da dinâmica de arquibancada. Por exemplo, você acha lá em Goiânia que o gramado é muito maior do que qualquer estádio, né? Enfim, o gramado é maior do que qualquer outro, porque tem uma dinâmica geográfica, tal. Mas nem isso dá para dizer. Na Ilha do Retiro, o cara já está acostumado, já treina, a umidade, o clima, não viajou. Por que o Sport não rende dentro de casa, gente? Alessandro, é o seguinte, eu não vejo grandes diferenças no rendimento do Sport dentro de casa e fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. E para ilustrar isso, eu vou citar o exemplo das 3 vitórias do Sport. Contra o Grêmio na ilha, contra o América fora e contra o Bahia fora. Foram 3 vitórias pelo placar de 1-0, 3 vitórias onde o Sport passou um certo sufoco, com roteiros diferentes, mas todas elas seguindo um roteiro ao mesmo tempo parecido. Um time que tomou sufoco, que teve dificuldade para criar, que não criou muitas chances contra o Grêmio. O Sport criou, beleza, no primeiro tempo, teve suas oportunidades, foi melhor naquele primeiro tempo, mas passou o segundo tempo apenas se defendendo. Contra o América Mineiro, o Sport não estava fazendo bom jogo. O América estava tendo as melhores chances de gol, o Sport não estava fazendo praticamente nada no segundo tempo, e no final teve a felicidade do gol do Paulinho Mocelin. Beleza, uma estratégia do time que se defendeu fora de casa e o erro do adversário achou o gol. Contra o Bahia foi parecido. O Sport teve um primeiro tempo equilibrado, no segundo tempo só estava dando Bahia, vamos lembrar disso, o Sport não esteve... no segundo tempo saiu o gol da vitória do Sport, mas tirando o gol do Micael, o Sport não fez mais nada no segundo tempo. Então, foi uma estratégia parecida, né? Tomou sufoco, segurou a pressão do adversário e aproveitou no erro deles, que deixaram espaço no final do jogo, e fez o gol da vitória, também na casa do segundo tempo. Ou seja, em todas as questões, em todos os jogos, em casa, fora de casa, o Sport peca por não conseguir construir, por não conseguir ter uma transição ofensiva, por não conseguir chegar no ataque com regularidade, por não conseguir impor o seu ritmo de jogo. E quando a gente vai falar de jogos na Ilha do Retiro, onde o Sport naturalmente precisa buscar mais o resultado, se impor mais, a gente está falando de um time que... Caiu de novo lá, tá ruim a internet. Luan, passa a bola para ti. Alessandro, vou continuar na linha de raciocínio do Lucas, sabe? A dificuldade de criação do Sport ofensivamente tem sido, enfim, o maior problema da equipe na temporada. E dentro de casa tem sido pior ainda, porque são só 2 gols marcados. Eu estava dando uma olhadinha aqui na tabela, o Sport desperdiçou
20 pontos na Ilha do Retiro. O que seria diferencial 20 pontos nesse momento na tabela? Vamos colocar metade, o que seria diferencial 10 pontos, né? 10 pontos disso na tabela hoje para o esporte, colocaria o esporte em zona de classificação na Sul-Americana. Então, assim, eu acho que passa muito pela forma que tinha o Berto Louser de jogar e pela dificuldade que ele estava encontrando em fazer o time transitar a bola e criar coisas ofensivamente, aproximação de jogador, triangulação, enfim, todas as ferramentas que podem ser usadas para abrir espaço na defesa adversária. Eu acho que isso tem pesado bastante. Agora, é difícil, como você falou, sabe, Alessandro? O cara está em casa, ele não viaja, ele fica aqui na cidade dele com a família, quem tem família, com a esposa, com a mulher, com o filho, sabe? Ele, depois do jogo, ele sabe que ele vai jantar, ou ele vai tomar uma cerveja, enfim, ele vai para casa dele, para o conforto do lado dele, ele não vai ter que pegar avião, ele não vai ter que... E mesmo assim o clube não consegue render, sabe? E isso pesa muito, sabe? A gente que não joga, a gente que não tem esse costume... Você que jogou, você sabe disso, Alexandre, que tem esse costume de viajar, mas para o jogador, extremamente cansativo, cara. Extremamente cansativo você sair daqui, você pegar um avião, você se concentrar, você comer, depois você treinar, aí volta pro hotel, aí treina mais uma vez, aí volta pro hotel, aí vai pro jogo, aí pega outro avião e volta. Chega em casa, tá longe da família, com saudade e tudo mais, e nem o conforto de estar dentro de casa, no caso de estar aqui no Recife, parece que tem servido de estímulo para esses jogadores. Nesse momento desse recorte, a única culpa que eu encontro para isso é o trabalho do treinador Humberto Louser. Eu acho que essa questão até de características, sabe? Eu não sei como é que era a questão interna de motivação, da pré-eleção e tudo mais, mas eu acho que faltava um pouco mais de ser efusivo, sabe? De calor, de fazer o jogador vibrar com aquilo. Porque, cara, já não tem torcida. Já é um saco. Com certeza, para os 22 jogadores que entram em campo como titular, olhar para o lado e não ver ninguém. Só ver câmeras... Torcida mexe. O cara entrar com torcida... É que nem a gente entrar aqui se não tivesse ninguém para falar, né? Quanto mais é melhor, agita, você se sente, né, mais abraçado com a galera, trocando uma figurinha aqui com todo mundo, né? Mesma coisa é dentro do gramado. Eu lembro da primeira vez que eu entrei na ilha para jogar, que eu olhei aquela multidão, era Sport e Internacional, com Tafarel goleiro à época. Eu lembro que eu passei do lado de Tafarel, eu era guri, eu disse, caramba, é Tafarel, cara. Mas eu me sentia já um jogador, né? Infanto juvenil, olha, todo metidão. Cara, quando eu tocava na bola, a torcida me reconhecendo, né, na arquibancada, quando eu ia sair e tal, aquela coisa toda. Isso é bom demais. Quem não quer ser reconhecido? Quem não quer ser esse carinho? Quem não quer esse grito? Agora, é o que se tem para hoje, né, Luquinha? E aproveitar até que a internet tá ótima agora. A gente tá vendo até o detalhe do detalhe aí da tua beleza, né? Essa beleza tropical, meio europeia, leste europeu. Mas vamos... Mete bronca aí. Uma ponta de Dinamarca. Sim. Mete bronca, Luquinha. Rapaz, aproveitando a boa vontade da internet, que eu não sei quando é que vai decidir cair de novo, como eu vim dizendo, é um time que sofre muito por não ter criação e não consegue, por causa disso, se impor diante de nenhum adversário. A gente não vê, acho que tirando o jogo contra o Bragantino, a gente não viu uma partida onde o Sport criou regularmente muitas chances de gol. A gente não vê, por exemplo, o André, o Mikael, tendo 3 chances de gol por jogo. Acho que agora, contra o Atlético Paranaense, o Sport até teve um primeiro tempo de criatividade, no primeiro tempo contra o Grêmio, mas você vê que são coisas esporádicas. O natural do Sport é criar pouco, criar uma chance ou outra. E é por isso que tem poucos gols. Não é porque chega lá na frente e os atacantes erram muito. É porque a bola chega pouco lá na frente. E quando chega, o aproveitamento já não é essas coisas todas. Ou seja, não tem construção. E isso vale tanto para os jogos dentro de casa como fora de casa. Mas como eu vinha dizendo, eu não sei se deu para pegar essa parte antes da internet cair, quando você está jogando na Ilha do Retiro, naturalmente existe uma tendência maior, uma obrigação maior de se impor, de sair para o jogo, de ditar o ritmo do jogo. E quando você é um time que não tem construção, não tem transição, e precisa impor seu ritmo, e precisa sair para o jogo,
você acaba pegando de bomba, porque você não tem armas para isso, você não tem, como é que eu posso dizer, válvulas de escape para estar criando constantemente, para estar segurando a bola lá na frente. Se ela mal chega lá na frente, se a bola chegar lá na frente, são 10 anos para sair do meio de campo e chegar no ataque do Sport de maneira objetiva. A gente quase não vê isso acontecer. É muito toquinho para o lado, toquinho para trás, passe errado para frente, porque não tem quem facilite essa transição. E quando a gente está falando de jogos na Ilha do Retiro, onde os adversários, por vezes, vêm numa postura um pouco mais retrancada, fica mais fácil se aproveitar disso. Então, o Sport, não à toa, tem apenas uma vitória dentro de casa, uma vitória bem chorada, por sinal. Um gol desviado. Dois gols. Pois é, 2 gols dentro de casa. Acho que o maior retrato, mais do que só ter uma vitória, o fato de ter 2 gols. 2 gols de bola parada, né? Um de falta com desvio e outro de pênalti. Ou seja, criação que é bom a gente quase não vê. Então, acho que passa diretamente por isso, essa escassez de rendimento do Sport dentro da Ilha do Retiro, que torna, de certa forma, até irreconhecível perante aquilo que a gente se acostumou a ver ao longo dos anos, né? A gente está acostumado a ver um time que é um bom mandante e que tinha dificuldade jogando fora de casa. O Sport tradicionalmente sempre foi isso. Hoje em dia é o contrário. O Sport a gente espera mais que surpreenda o adversário fora de casa, que segure o empate fora de casa, que ache um gol no erro do adversário, como aconteceu contra a Bahia, como aconteceu contra o América Mineiro, como aconteceu contra o Atlético Goianiense, que depois o Sport cedeu o empate, do que ele consiga chegar em casa com o time atual, com a estrutura atual e o modelo atual de jogo, e consiga se impor e dominar os adversários. Isso é uma coisa que a gente não vê no Campeonato Brasileiro desde a Série B de 2019, eu acho. Em 2020 a gente viu raríssimas vezes isso acontecendo. Acho que naquele 2-0 contra o Bahia, naquele 2-1 contra o Goiás, talvez. Enfim, exemplos que dá para citar e contar nos dedos de uma mão. É uma característica histórica do esporte que tem se perdido nesses últimos 2 anos. E quem sabe agora com o Florentino, com a maneira nova de trabalho dele, que a gente já viu um esporte mais criativo, mais incisivo no primeiro tempo, a gente possa resgatar isso, nem que seja aos poucos, mas resgatar isso a tempo de evitar o rebaixamento.